Então vamos falar sobre a litosfera, o solo, né? A parte do solo, né? Já que a litosfera é todo esse conjunto do planeta. Então, olha, nós vamos ver aqui, né, a plantação de hortaliças orgânicas, que é na zona rural. Então aqui nós temos várias hortaliças. Você vê cada fileira dessa é um tipo de hortaliça. Isso é uma produção agroecológica, porque dessa forma se combate mais as pragas e se evita o uso do agrotóxico. Daí ser muito importante essas hortaliças estarem saudáveis da forma orgânica. Aí o uso do agrotóxico não é permitido. Então essa é a hortaliça mais saudável que tem. Aqui em João Pessoa nós temos várias feiras orgânicas de produtos orgânicos, e a mais famosa é na UFPB, ok? Então, olha, você já refletiu sobre a origem dos alimentos? Quase tudo que comemos ele depende do solo para ser produzido. Seja até os alimentos industrializados, que vão passar por muitas transformações até chegar à nossa casa. Ele tem origens tanto vegetais quanto animais. Esses vegetais eles podem ser cultivados tanto no campo, né, e algumas partes rurais de centros urbanos também. O solo é a base para a produção da maioria dos alimentos. Além da produção para alimentação, é também o solo que se cultivam as plantas que nos fornecem matéria-prima para a confecções de móveis, roupas e muitos objetos de uso. Então é bom lembrar isso, que as plantas elas também fornecem tudo que a gente precisa. Por isso, o conhecimento do solo é fundamental para a humanidade. Mais do que isso, aprender a conservá-lo pode garantir o sustento e a sobrevivência de muitas gerações futuras. Então vamos conhecer o capítulo, o que existe no solo. Então, olha, quando a Terra está exposta a várias variações, né? É meio estranho, mas quando a Terra está exposta a variações de temperatura, a ação da chuva e outros fatores, se produz um desgaste, né? Em processo chamado de intemperismo. E esse material, ao longo do tempo, ele vai se desgastando, essas rochas vão se desgastando, daí formando o que chamamos de solo, ok? Nesse solo, temos grãos de minerais que vão formar o solo, que são pequenas rochas em pedaços, certo? Esses minerais têm água, é formado por água. Então esse solo é formado por água, por ar e resto de organismos, como fungos, animais e plantas. A circulação de ar entre os órgãos do solo é fundamental, já que permite a respiração das raízes de plantas e dos outros organismos que vivem no solo. Então, restos de plantas e de outros organismos servem de alimentos para bactérias e fungos, e isso é chamado de decompositores. Então, esses decompositores são aquelas bactérias, aqueles fungos que eles se alimentam de restos de plantas e de outros organismos. Aí esses fungos e bactérias são chamados de decompositores. Da decomposição vai surgir o humus, que é uma matéria escura, né, que nós chamamos assim de estrume, né, e ele vai, através dessa decomposição, ser uma matéria muito rica, né, ela é escura, né, e é chamada de humus, certo? E esse humus, eles vão ser muito importantes para a adubação. Olha aqui como acontece, nessa foto, acontece o processo de restos de seres vivos, né? Então, bactérias e fungos, eles transformam restos de seres vivos em água, nutrientes e gás carbônico, que serão utilizados pelas plantas, aí no caso representado pela árvore. Bactérias e alguns fungos são microscópicos. Uma foto que vai então ser um modelo
de que os fungos são chamados decompositores, eles vão assim soltar gás carbônico, água e nutrientes, certo? E essas plantas e animais mortos, eles são decompostos por esses fungos e bactérias. Quando a gente tem uma árvore morta, né? Aí essa árvore, geralmente, aquela parte que está ali, o raio, começa a criar fungos, né? Fungos, esses cogumelos, né? Chamados de fungos. E esses fungos são decompositores, né? Aí esses cogumelos tem uns que são comestíveis, tem outros que não são. Por isso que tem que ter muito cuidado. Quando vê um desse, não é para colocar na boca, porque não é assim que se faz. Tem todo uma pessoa que ele faz esse processo. Quando vocês virem esses fungos, né, esses cogumelos, não é para comer, porque esses não são comestíveis. Se comer, morre, porque eles são tóxicos. Então, esses que não são, tem muita toxina. Então, é perigoso, ele é fatal. E aqueles que são comestíveis, eles são criados em laboratório, eles são criados em estufas e eles são bem tratados para que essas toxinas não estejam presentes quando eles forem colher esses cogumelos. Então tem que ter muito cuidado. E o cogumelo você vai encontrar num local mais escuro, mais úmido, ou seja, aquele fungo ali, ele está decompondo aquela matéria. Então é uma forma de decomposição de matérias, assim como de animais também, ok? Então, a parte mineral é aquela que é originada da degradação das rochas ou da desagregação das rochas, certo? Então essa é a parte mineral. O que é desagregação? É a separação de partes que estavam juntas. Já a parte orgânica é formada por restos de plantas, folhas, galhos, frutos de animais, ossos, tecidos, fezes e de outros seres vivos, bactérias, fungos em diferentes estágios de decomposição. Então existe no solo a parte mineral, certo? E a parte orgânica. A parte mineral é a desagregação das rochas e a parte orgânica é resto de plantas, de animais e de outros seres vivos em diferentes estágios de decomposição, ok? Nós temos também as rochas, a rocha matriz ou rochas matrizes, certo? O que é isso, professor? É aquela que se encontra por baixo da camada superficial do solo, certo? Isso também em fragmentos maiores, viu? Ela é chamada de rocha matriz. Então nós temos aqui, a ilustração de um corte do solo. Então aqui nós temos fungos, bactérias, outros organismos microscópicos. Aí nós temos a rocha matriz, que é essa última aqui, certo? Fragmento de rocha, né? Pedaço de rochas. E aqui em cima o solo com as suas variedades de fauna e de flora. Vamos ver os tipos de solos, certo? A gente vai daqui para outro estado, nós vemos um tipo de solo. Nós vemos o solo do quintal da nossa casa, é um outro tipo, então vamos estudar sobre eles. Então existem os solos arenosos, certo? Que ele tem um teor de areia igual ou superior a 70%. Eles secam rapidamente porque são muito permeáveis. Então, essa é uma característica muito importante dos solos arenosos, ok? E nele os sais minerais e a matéria orgânica servem de nutrientes para as plantas, certo? Então, esse solo que nós temos é chamado de solo arenoso. O solo arenoso é aquele que vai estar com um teor de areia igual ou superior a 70%. É aquele que só tem areia, né? Então, eles são pobres em nutrientes também, viu? Aí tem que ter muito cuidado.
Solos argilosos, eles predominam partículas de argila, embora haja também silt e areia. Um solo é considerado argiloso quando tem de 35 a 60% de argila, certo? E esse tipo eles predominam partículas de argila, embora hajam também silt e areia. Um solo é considerado argiloso quando contém de 35 a 60% de argila, ok? E esse solo é menos permeável que os solos arenosos. É bom ter em mente isso, porque nós sabemos que a argila ela retém muita água, né? No caso, ela não deixa passar. Então, a argila ela é formada por grãos muito pequenos e bem ligados entre si, né? Todo mundo sabe que, olha aí a foto, que quando está num solo que é de argila, ele fica assim, nesse barro, nesse que a gente chama de lama, né? Ele retém água e nutrientes, o que mantém a fertilidade do solo e facilita o crescimento de plantas. Então isso é importante também, certo? E se o solo tiver textura muito argilosa, ele pode ficar encharcado, cheio de poças de água após a chuva. Solos umíferos. Aí tem esses solos umíferos, também chamados de solos orgânicos, porque há uma predominância de material orgânico ou humus, que é aquele estrum, né, que a gente falou, e solos minerais, onde há predominância de material mineral, tá certo? É claro que a presença do humus ele deixa o solo mais escuro, úmido e rico em matéria orgânica. Então esse é o solo mais adequado, ok? A preparação do solo. Então, com o aumento da população humana, se tornou então necessário uma produção ainda maior de alimentos, certo? Então, a vegetação original das florestas e de outros ambientes foi sendo destruída para dar lugar ao cultivo de plantas comestíveis e à criação de animais. O desmatamento é feito com máquinas ou com fogo, viu? Então, essas máquinas que são tratores e serras e com fogo que causam uma série de problemas ainda que podem resultar em queimadas sem controles, como a gente já viu na televisão. Então, como o aumento da população, é claro que vai derrubar florestas para dar lugar às plantas comestíveis e à criação de animais, viu? Então, isso é muito importante. Além disso, muitas vezes a atividade agrícola é feita de forma inadequada e depois de alguns anos os solos se esgotam, ou seja, não conseguem mais reter e fornecer nutrientes necessários às plantas. Isso é importante. Às vezes a pessoa bota uma só cultura, que é chamada de monocultura, né? E aí ele deixa só aquela cultura. Como daqui para Recife nós só vemos cana-de-açúcar, daqui para Natal só cana-de-açúcar. Se não tiver um tempo para a terra descansar, aquele solo se torna infértil. Então, para preservar o solo, né, e garantir boas colheitas, é necessário contratar alguém especializado, como os agrônomos, biólogos, engenheiros ambientais e outros profissionais, certo? Então vamos estudar sobre a terra. O solo está muito duro e compacto, a única coisa a ser feita é arar a terra, ou seja, lavrar a terra. Ela é remexida, revolvida com auxílio do arado, tá? E revolve o solo até que ele fique fofo e poroso para permitir a entrada da água e do ar. Hoje nós temos uma técnica mais utilizada e conhecida, que é o plantio direto sem aração. A semente então é colocada em pequenos sulcos, né, em buracos feitos, e boa parte do solo deve ficar coberta com palha seca ou resto de vegetais da plantação anterior. Esse procedimento diminui o impacto da água da chuva e do solo e protege da ação direta dos raios do sol. Isso é chamado de plantio direto. Os nutrientes. Uma análise feita em laboratório pode indicar também a necessidade de adubação. Aí o que é adubação, professor? É a
necessidade de acrescentar nutrientes que estão faltando no solo. Então a adubação ela é necessária por muitas vezes para repor os nutrientes que as plantas retiram do solo. Existe a adubação mineral e a adubação orgânica. A adubação mineral ela também é chamada de inorgânica. Geralmente ela é feita com fertilizantes sintéticos, ou seja produzidos industrialmente, certo? Então esses produtos, né, sintéticos, fertilizantes sintéticos, eles geralmente eles têm nutrientes necessários, nitrogênio, potássio, fósforo e outros. Na adubação orgânica com o resto de plantas, folhas, galhos, cascas de arroz, farinha de ossos e esterco de animais, como boi, cavalo, porco, galinha, etc., que decompõem e formam o humus, como eu já disse para você. O humus é o estrume, né? Além desse humus, pode ser utilizado também o humus de minhocas. Eles são importantes para a fertilidade do solo, pois comem esterco e restos vegetais, e os resíduos de sua digestão formam o humus da minhoca, um adubo rico em nutrientes. Além disso, as minhocas constroem túneis que facilitam a circulação de ar e a infiltração da água, melhorando o acesso das raízes das plantas e do gás, oxigênio e da água. Os adubos orgânicos têm a vantagem de tornar os solos mais porosos e, por isso, de facilitar o desenvolvimento de micro-organismos decompositores, importantes para a fertilidade do solo. Já a adubação excessiva ela traz problemas ambientais, pois o adubo pode ser carregado pela água das chuvas e causar desequilíbrios nos ambientes aquáticos. No caso dos fertilizantes sintéticos, essa prática é em geral mais grave, pois eles são levados pela água com facilidade. De qualquer maneira, o uso de adubos deve ser sempre feito de acordo com as recomendações de agrônomos ou de outros profissionais da área. Aqui nós temos o exemplo, né, de humus de minhoca e arando a terra. A água. Em regiões secas, onde não há muita chuva suficiente para manter o solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguichos e outros recursos. Então, regular o suprimento de águas por meio de canaletas, esguichos e outros recursos é o que chamamos de irrigação. Tem o contrário disso, que é retirar a água que está em excesso, construindo valas ou canais de drenagem. Então a drenagem é você retirar a água de um lugar e a irrigação é você colocar a água naquele lugar, através de canaletas, esguichos e outras coisas. Então a maioria das plantas utiliza sais de nitrogênio que obtém do solo. Isso é para ela crescer, viu? Para ela crescer é necessário, então, esses sais de nitrogênios para ela ter esse crescimento viável. Então, olha, o grupo de plantas conhecido como leguminosas, feijão, ervilha, tal, além de não tirar nitrogênio do solo, enriquece com essa substância, certo? E nisso existe também a adubação verde. A adubação verde é aquela que as leguminosas podem ser usadas para desenvolver o nitrogênio ao solo por meio da rotação de culturas. Então, essas leguminosas podem ser enterradas no solo para servir de adubo natural e enriquecer o solo com compostos nitrogenados. Isso é chamado de adubação verde. Então, quando eu pego feijão, eu pego aquele feijão que sobrar e eu cubro de areia para que ele vire humus, certo? Natural, e aí é chamado de adubação verde. Problemas na conservação do solo. Existem alguns problemas, ação, seja ela natural, fenômeno natural ou não, ou ação direta do homem, que vai causar alguns problemas no solo. A erosão. A erosão ele é um processo
que ele é uma das causas da degradação, ou seja, é quando partículas são retiradas ou transportadas de um lugar para outro, como rios, lagos, vales e oceanos. Esse é chamado de erosão, certo? Os solos cobertos por vegetação, plantas rasteiras, arbustos e árvores são mais protegidos contra a chuva, o calor do sol e o vento. Boa parte da água da chuva, em vez de cair diretamente no solo, ele bate antes na copa das árvores e nas folhas da vegetação. Além disso, a rede formada pelas raízes das plantas ajuda a segurar as partículas do solo enquanto a água escorre pela superfície. As raízes também tornam o solo mais poroso, facilitando a infiltração da água, além de absorver parte dela. Dessa maneira, resta menos água para arrastar a camada superficial do solo, tornando-o menos suscetível a processos erosivos. Existe o que nós também chamamos de mata ciliar. Então, quando se retira uma vegetação das margens dos rios e lagos, é chamada essa vegetação das margens dos rios e de lagos é chamada de mata ciliar, ok? Aí quando se retira é um problema seríssimo, é um problema de erosão, de problema ambiental. O assoreamento é o acúmulo de solo no fundo dos rios, o que torna ele mais raso e diminui a capacidade de escoamento. Isso é chamado de assoreamento. Então aqui nós temos uma foto com o rio assoreado e outra foto com a mata ciliar. Mata ciliar, as margens do rio. Quando não tem essa vegetação, acontece mais deslizamento, mais assoreamento dos rios, etc. As queimadas, né, é um problema muito sério e quando o desmatamento é feito por queimadas, ocorre outro problema. O fogo acaba destruindo também muitos micro-organismos que realizam a decomposição da matéria orgânica. Por isso, a fertilidade inicial do solo, após ser queimada, ela é prejudicada, certo? E esse tipo de nutriente que ocorre após a queimada, né, aqueles sais presentes nas cinzas, isso é bem passageiro, então é muito dispendioso e sem resultado algum. Problema mundial e também um problema aqui no Brasil. Quando isso ocorre, aí a queimada se torna um desmatamento, aí é um problema ambiental seríssimo, ok? Então esse problema ele é combatido pelo IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o órgão que faz com que o solo, as matas, os rios sejam preservados. Então, derrubar essas matas em áreas protegidas por lei e realizar queimada sem autorização do IBAMA dá pena, dá multa e prisão, ok? Aí vamos falar dos defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, certo? Que são aqueles que vão assim ser usados nas plantações. Nós vimos as plantações orgânicas e agora essas plantações que usam agrotóxicos, elas não são orgânicas. Então, costumamos chamar de praga os organismos que causam prejuízo ao ser humano. Uma das maneiras de combater essas pragas é usar os defensivos agrícolas, chamados de agrotóxicos. Esses produtos devem ser vendidos mediante receita de agrônomos e utilizados de acordo com as recomendações especializadas. Ele dá muito câncer, viu? Ele polui o lençol freático, então isso é um problema seríssimo. Ele ajuda de uma forma, mas prejudica de outra. E se a pessoa não lavar bem o produto, né, que ele pode quitar na casca, ela pode estar consumindo ali um veneno, né? Porque agrotóxico é um veneno.